Opa, tudo bem? Tudo certinho? Vamos falar um pouquinho aqui agora do fundo BTLG11, né? Fundo aí gerido pelo BTG, fundo de logística. É um fundo que muita gente tem em carteira. Fundo que é para trazer diversificação para o portfólio, para trazer segurança do ponto de vista de ter vários setores dentro de uma carteira de dividendos, olhando ali, focando também na questão de não concentrar em apenas um setor, né? Não concentrar em dívida, não concentrar apenas em lajes e ter também esse setor de logística que é muito importante e vem crescendo muito nos últimos anos. Vamos lá então? Bom, basicamente, né, o BTLG ele está trazendo um rendimento médio ali de 0,76 nesse último dividendo. Estou falando aqui no mês de novembro, a gente está com o mês de referência referente a agosto, tá? E uma taxa de administração de 0,90, né? Uma taxa que penaliza ali o ativo, até mesmo porque o fundo de logística em si ele vai ter proventos menores ali do que um fundo de papel, por exemplo, que vai cobrar uma taxa um pouco mais alta, tá? Então, vamos lá para os números. Hoje o BTLG tem quase 3 bilhões de valor de mercado, né? Um valor bem expressivo, um fundo bem grande, né? Que está trazendo aí basicamente, né, o valor patrimonial de 98, né, e hoje o valor do mercado estava a 103, né. Então quando a gente olha até para dias atuais, né, está 99 aqui, então já está um pouquinho mais baixo, e depois futuramente eu volto aqui para a questão do PVP, tá. Então, o retorno nos últimos 36 meses, 28,21%. Muita gente vai trazer aquele comparativo com o CDI, né? Ele vai render abaixo mesmo, até porque o CDI chegou na expressividade muito alta, né? A Selic chegou em 13,75 e basicamente fica difícil para qualquer ativo entregar esse tipo de retorno, principalmente dentro de um fundo no qual o repasse é inflacionário, né? IPCA, e não indicador de juros. Então, rendimento de 76 centavos, são mais de 243 mil investidores, isso é muito bom, traz bastante liquidez ali para sua carteira, não é um ativo que você precisa ficar vendendo longe, né, aquele preço um pouco mais distante, e correndo o risco de alguém que tem aquele valor mais robusto dentro do ativo, quiser fazer a saída, consegue fazer a saída com tranquilidade, tá? Isso é bem importante. Um yield médio de 8,8%, né? São um total de 22 imóveis e também os seus contratos, tá? Vencimento dos contratos em, na média, 5 anos, tá? Isso é bem importante, isso é bem legal, porque basicamente começa a ter um pouquinho mais de segurança, mas a gente precisa entrar um pouco mais no detalhe, não só se apegar a esse macro número, tá? Vamos lá então? Só para vocês terem uma ideia, tá? O BTG, então, aqui, o BTLG, ele fez, né, a venda, né, de um imóvel, né, que está aqui embaixo. O fundo recebeu a parcela complementar, né, da venda do BTLG Dutra e BTLG Ambev, no montante de 12 milhões. Então, o fundo vendeu esses valores e teve o recebimento desse valor de total de 12 milhões, tá? O BTLG Ambev ele não recebeu ali de início, né? Vai ser pago em até 14 meses e vai ser corrigido por IPCA mais 7, tá? O que isso significa, basicamente? 92 centavos por cota, tá? Então, você pode ver que os proventos eles estavam vindo mais baixo, ali na ordem de 74 centavos, e aí, agora ele está vindo na ordem de 76 centavos, tá? Teve esse aumento também, aquele chamariz, né? Aquela para chamar o pessoal para a subscrição que ela fez recentemente. Então, basicamente, sobe o dividendo ali para poder atrair mais o público, né? Então, tá até mencionando aqui que foi feita a emissão da 12ª novas cotas de emissão dentro do fundo, tá? E beleza, vamos lá então para esses números referente a isso, tá? Sempre quando tem essa entrada de novos recursos dentro do fundo, ele precisa ser muito rápido, tá? Para poder distribuir esse recurso, fazer compra, fazer alguma negociação, porque basicamente esse dinheiro fica em caixa, né? Então foram captados aí 750 milhões, né? E disso tudo, né, eles estão buscando fazer a compra de 8 ativos, né? Está falando que está em fase de diligência avançada. Qual que é o problema?
Se caso demora um pouco para sair isso daqui, fica muito recurso em caixa, ele rende ali o CDI, um pouquinho abaixo do CDI, e basicamente você não consegue comprar o ativo, o valor patrimonial, para com que você consiga fazer dessa forma a finalidade do fundo, né? Você está investindo num fundo de logística, então você está buscando essa distribuição dentro de ativos de logística e não ficar recurso no CDI, tá? Beleza, então, indo para a parte aqui de receitas, né? Você pode ver que no total aqui receita está em torno ali de 20 milhões mês, né? 20 milhões, então está bem consistente dentro desse ponto de vista, trazendo ali o resultado para o fundo na ordem de 77 centavos, 76 centavos, então está bem regular, tá? Nessa questão. As despesas também, despesas com ativos aí tem essa questão de ter a venda ali do imóvel, tá? Então impacta um pouquinho mais naquele curto prazo, tá? Olhando aqui agora para a questão dos contratos, tá? Isso aqui é bem importante frisar, presta bastante atenção porque é nesse momento que a gente precisa entender os riscos do ativo, tá? Então, quando a gente olha, a média são 5 anos, mas vão ter vencimentos de 10% agora em 2024, no próximo ano, 17% em 2025, 8% em 2026. Né? Então, a gente tem nos próximos 2 anos 27% do fundo com vencimento de contrato. O risco é de não ter renovação desses locatários e, basicamente, ficar sem a fonte de receita naquele período. Tá? Então, isso é bem importante frisar. Esse é um risco muito importante na hora de entender sobre a questão do ativo financeiro. Sempre tem que estar descontado, né? Se a gente tem risco ali dentro, tem que ter prêmio também. Se não tem prêmio, acaba tirando um pouco da margem de alocação, tá? Depois eu menciono ali a questão do PVP e a gente volta e traz nesse assunto. Então, tem a questão de revisional de contratos, né, ou vencimentos. Isso é bem importante para rever como que está esse contrato, se ele está aderente ao momento atual, reajuste inflacionário, reajuste em relação a garantias do imóvel e tudo mais, tá? Então, hoje, o BTLG ele é um fundo bem diversificado, né, entre os estados, mas ele está mais concentrado dentro do estado de São Paulo, tá? Que é onde concentra a maior população por metro quadrado. Então, tem essa concentração um pouco mais forte, mas ao mesmo tempo a gente enxerga uma tranquilidade dentro do ativo, porque a concentração dele, logística, faz total sentido dentro de São Paulo. Quando a gente olha para indexadores, né, então 86% do fundo é corrigido pelo IPCA, 14% corrigido por IGPM, está bem diversificado, não tem tanto problema quanto a isso, tá? Aqui também são inquilinos por setores, né? 34% é setor de logística, 17% é desenvolvimento e essa diversificação como um todo, tá? Aqui tá bem tranquilo dentro desse parâmetro, tá? Não tem essa concentração, então isso traz bastante segurança para o ativo. 44% é contrato atípico, tá? E 56% é contrato típico, tá? Então, o contrato típico ele traz mais segurança para independente do período que a gente está vivendo, né, porque dessa forma você tem um contrato mais dentro da lei, e o contrato atípico não. Ele é aquele contrato muito mais moldado para um inquilino específico, então se de repente a situação econômica começa a modificar um pouco, acontece alguma coisa dentro dos ativos, você basicamente não consegue ter essa liberdade para poder fazer um reajuste. Né? Então ele vai ter que sentar na mesa, conversar para poder fazer os reajustes, tá? Beleza, então a gente olha para esses pontos, é bem importante. Aqui está o caixa, né, mencionando os 826 milhões. É bem importante alocar o quanto antes esse ativo e também encontrar os inquilinos, tá? Então, isso é muito importante para a gente olhar o prêmio ali dentro do ativo, tá? Basicamente, nesse momento, está com baixíssimo prêmio, tá? A margem de risco está bem próxima ali. Ok, então olhando para essa questão dos contratos, né, como eu mencionei a questão do contrato típico e atípico, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, aqui dentro tem um contrato atípico em Fortaleza que vence em 2027, tá? Então isso é bem importante, que é um contrato atípico e está vencimento um pouco mais longo. Contrato atípico também em 2023, 2033, 2037. Então são contratos mais longos e de contratos atípicos. Isso é bom? Isso é ruim? Depende muito do que a gente vai viver nos momentos mais à frente, tá? Então, basicamente, nesse primeiro momento que a gente está hoje em 2023, final de 2023, está tranquilo,
não tem tanto problema nesse aspecto, tá? Beleza, então ali, além disso tudo, tem um pouquinho aqui de alavancagem, de CRIs que foram feitos para poder ter mais recebíveis dentro do todo o processo e também trazer mais fluxo de caixa ali para o ativo, tá? Então, atrelado a CDI, 60 milhões, 71 milhões aqui atrelado a IPCA. Bem importante olhar isso para essa questão de alavancagem. É um risco a mais que tem dentro do ativo. Não é algo preocupante, tá? Mas, mesmo assim, é mais um risco ali dentro do ativo. Então, bastante atenção em relação a isso, tá? Olhando, então, aqui para a questão de PVP, tá, pessoal? Hoje o PVP está em 1.01, tá? Está muito dentro, né? Quando a gente olha um fundo que está pagando a média de yield de 9% aqui, de acordo com o Status Invest, quando a gente olha lá no fundo, está em 8,77, né? E abaixo do CDI do período, e ao mesmo tempo a gente vê um PVP dentro, torna um pouco mais arriscada essa entrada, né? Essa entrada está muito dentro do preço, não tem prêmio ali dentro, e se bate um cenário adverso, por exemplo, no ano que vem, que tem aquela revisão de contrato, né, vai vencer um contrato no ano que vem de 10%, se caso não acontece, vem para baixo o fundo, tá? Mas, ao mesmo tempo, como ele está com 30% em caixa, que foi essa nova emissão que teve, se ele compra um ativo descontado e ele entra no valor patrimonial e agrega valor patrimonial, basicamente o valor patrimonial ele vem para baixo automático sem o preço corrigir, dando margem para o preço subir ali dentro da carteira, tá? São riscos ali dentro, tem que entender o quanto da carteira isso é importante ter dentro do risco, né? Tomar cuidado um pouco com a concentração dentro de um ativo que está pagando menos do que a taxa livre de risco, né, que é o CDI, e ao mesmo tempo tem esses riscos atrelados, tá? Um outro ponto, aspecto importante, tá, que a gente tem que entender ao longo do tempo e a importância do tempo dentro desses ativos, é basicamente como que o BTLG ele está pagando o reloginho, né? Ele paga ali bem constante esse dividendo. E quando a gente olha ao longo do tempo, você pode ver que tem um degrauzinho, ó, 2019 era 41 centavos, depois foi subindo e vem subindo periodicamente, tá? Então, isso ao longo do tempo você vê que ele está subindo os dividendos, porque é natural que ele vai fazer a correção, né, reajustado pela inflação, ele vai crescendo o valor patrimonial também, então isso vai fazendo com que dê mais segurança olhando para longo prazo. Então esse tipo de investimento é muito mais focado olhando para um horizonte um pouco mais longo, né? Olhando para esse curto prazo, com CDI mais alto, com um ativo está dentro do preço, olhando para longo prazo. Talvez ali na frente, se o CDI se a Selic vem a 6%, tal, você vai estar ganhando muito bem, vai estar muito bacana ali dentro. Beleza? Então, basicamente, do BTLG é isso, tá? Essas são as características mais fortes ali do BTLG. E aí, diz para mim, acha interessante o fundo? Gosta de ter na carteira? Como que é para você? Valeu desde já, um grande abraço, tchau, tchau.